Você está no Questão de Justiça, um programa de utilidade pública veiculado pela UTV todas as terças-feiras, das 11 ao meio-dia, também veiculado na Rede Brasil às segundas-feiras, das 11h30, das 11h45 à meia-noite e 45. Hoje temos como convidado o Dr. Marcelo Augusto Melo Rosa. Aproveitando a questão que o colega comentou da questão do jovem advogado como novo mercado de trabalho, realmente tem essas especificidades, que é a questão dos prazos. O prazo na Justiça Eleitoral, dentro do período do processo eleitoral, via de regra, 24 horas. 24 horas contado minuto a minuto e ininterruptos. Por exemplo, no último dia 7 de setembro, eu, atuando para clientes dentro desse pleito de 2010, tive que apresentar o meu recurso no dia 7 de setembro. Mas feriado nacional, sim, a Justiça Eleitoral não fecha. Aos domingos, ela está sempre aberta dentro do período do processo eleitoral, os prazos de 24 horas. Aproveitando essa questão que o colega tocou dos nossos pontos para a implementação de uma reforma política, também a nossa comissão está também bastante preocupada com a questão da atuação do advogado dentro do âmbito da Justiça Eleitoral. Por que eu estou falando isso? Sob o ponto de vista ético? Também, mas também. A questão mais é da operacionalização do profissional, da atuação. A conduta e a atuação dele dentro do tribunal. Por exemplo, no período de registro das candidaturas, o advogado que milita no direito eleitoral, ele tem que ir quase que diariamente para a sessão da Justiça Eleitoral, do tribunal, para verificar se o seu processo não vai estar na pauta. Por quê? A pauta ela é publicada minutos antes do início da sessão. Então ela não é disponibilizada com antecedência mínima, vamos colocar, de 24 horas. Então o advogado, vamos supor um escritório que tem uma gama razoável de clientes atuando naquele processo eleitoral, do processo de registro de candidaturas, ele tem que levar pastas e mais pastas dos seus clientes. De contas, né? Mas isso não é isso. Ele leva pastas e mais pastas dos seus clientes para verificar se algum deles, algum dos processos de registro de candidatura desses clientes vai estar naquela pauta de julgamento. Porque ele não é intimado. Ele tem que ir lá verificar se o processo vai ser julgado ou não. Então, um dos pontos que nós vamos tentar apresentar como uma proposta de reforma nessa questão é a publicação das pautas para o advogado que milita no direito eleitoral com antecedência mínima de 24 horas, para que tenha um certo fôlego para o advogado poder atuar, se programar. Muitas vezes, às vezes fica difícil até para fazer o recurso, fica difícil para defender o cliente. E outra especificidade. O colega vai à sessão de julgamento, processo de cliente dele entra na pauta de julgamento, ele faz a sustentação oral, defende, e a publicação daquele julgamento se faz naquela própria sessão. Ao final, o presidente do tribunal declara publicado em sessão aqueles acordos, ou seja, o prazo dele já começou a correr dali. Então é bastante dinâmico realmente. Muito dinâmico, muito interessante. E o chat aqui está a mil, está aqui bem movimentado. O colega aqui do chat pergunta o seguinte, a questão do voto distrital, e ele diz, na pergunta dele, ele menciona se a questão do voto distrital faz parte deste projeto da OAB. Sim, o voto distrital realmente está dentro dos pontos que nós vamos discutir, mas daí vem a questão de como seriam divididos esses distritos, como é que seria a dimensão desses distritos. Por quê? Lembrando ao amigo internauta, que o voto distrital tem o voto distrital, eu acho que ele deve estar falando do distrital misto. Aonde o eleitor ele vai exercer 2 votos ali. Um voto que seria numa lista fechada do partido, nível nacional, onde ele vai escolher um representante, tá certo? Naquela lista fechada partidária, mas ele não vai escolher o representante, ele vai votar no partido, que é uma lista fechada, onde os mais votados se o partido atingir um número X de votos, ele vai eleger uma cadeira e vai verificar quem é o primeiro daquela lista, tá
tá certo? E aí vai estar eleito. E o segundo voto, que aí seria o voto dentro do que ele está comentando aqui do distrital, que seria dos distritos, aonde você vota no candidato que representa aquele partido naquele distrito. Aí precisa verificar se os distritos, qual vai ser a dimensão desses distritos, se vai ser, quantos municípios vão ser, ou porque comparativamente falando aqui, grosseiramente falando, as eleições proporcionais em termos de Câmara Federal, nós temos ali na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, 27 distritos, onde são 27 estados com o Distrito Federal. Ali são os distritos, onde em cada um desses estados, seriam os distritos, apresentam os seus candidatos, os partidos, para serem eleitos. Aí nesse voto distrital, aí passa a ter a discussão, a implementação de como será a dimensão desses distritos, tá certo? Mas realmente essa é a questão do voto distrital, mas voltado mais para o distrital misto, é que estaria para a nossa discussão. Uma outra questão, doutor Marcelo, que vem, na verdade essa questão ela vem causando muita polêmica na sociedade, que é a questão do candidato que foi eleito por uma grande quantidade de votos, né? Ele foi eleito aí por uma quantidade de votos suficiente, né? Acho que ele só não bateu o outro candidato da última eleição. Perfeitamente. O candidato foi eleito usando uma questão de marketing extremamente engraçada, só que houve uma questão que causou muita polêmica, que é o recebimento da denúncia, se eu não me engano, o recebimento da denúncia, de uma suposta analfabetismo dele? De um suposto analfabetismo. Porque nós temos no Brasil a seguinte questão, doutor Marcelo. O cidadão que não sabe ler nem escrever, ele pode votar? Pode. Agora, e o candidato? Como é que fica essa situação? Não, o analfabeto, no nosso país, ele tem o direito de exercer o voto. É um voto chamado voto facultativo. Se ele quiser exercer, ele exerce. Se ele não quiser exercer, ele não precisa exercer, ele não tem nenhuma penalidade para isso. Mas, por outro lado, esse candidato que não preenche a questão de estar alfabetizado, tá certo? Ele não tem a condição de elegibilidade, ou seja, ele não tem condição de se apresentar como candidato para exercer um mandato eletivo, tá certo? Essa é a questão do analfabeto no nosso país. Com relação a esse candidato específico que o colega está comentando, realmente tem essa polêmica toda aí que o Ministério Público, não a Procuradoria Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, mas sim o promotor da primeira zona eleitoral da da capital de São Paulo, apresentou uma denúncia que foi recebida pelo juiz da primeira zona. Aí nós temos uma especificidade interessante. Por quê? A eleição estadual, que é essa onde participa então, a eleição de governador, senador, deputado federal, deputado estadual, ela é afeita aos tribunais regionais eleitorais dos estados. Diferentemente da eleição municipal, onde nós temos a eleição de prefeito e vereadores, está afeita ao juízo eleitoral de primeira instância. Ou seja, hoje nós estamos diante aqui de um pleito que se realizou no primeiro turno, onde a circunscrição é o Estado e o juízo competente é o Tribunal Regional Eleitoral. Nós temos uma questão de uma denúncia que foi aceita pelo juízo de primeiro grau, que não seria a circunscrição desse pleito. Mas superada essa situação... Eu só queria fazer a seguinte pergunta. E a questão do registro da candidatura? Ele registrou a candidatura e como é que fica essa questão do prazo? Mas porque até então ninguém comentou sobre isso. Essa questão aí aventada aí que veio na primeira zona eleitoral de São Paulo, ela não foi aventada no processo de registro de candidatura, onde esse processo correu no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, aonde o partido político desse determinado candidato apresentou toda a documentação dos seus candidatos, aonde se verificou as condições de elegibilidade do candidato, se ele tinha documentação hábil, certidões em perfeito estado, nenhum apontamento de índole criminal, ou que ele tenha que ele falta de condição de elegibilidade, e também todo candidato apresentou prova de escolaridade,
se o candidato não encontrou o seu diploma escolar de primeiro, segundo grau ou de nível superior, ele pode, a legislação eleitoral lhe faculta que ele faça uma declaração de próprio punho e assine, declarando que ele é alfabetizado. E esses documentos, pelo que constou ali, porque foi julgado o registro de candidatura desse determinado candidato, ele foi deferido o registro porque a Justiça Eleitoral, balizado naqueles documentos que foram apresentados, atestou que ele tinha condição que o candidato tinha condição de elegibilidade, tanto é que foi deferido o registro de candidatura, e desse deferimento do registro de candidatura não foi intentado nenhum recurso por parte da Procuradoria Regional Eleitoral, que é quem atua na questão do Ministério Público em segunda instância junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Ou seja, não se apresentou um recurso contra aquele deferimento do registro de candidatura, então, perante a legislação eleitoral, essa matéria precluiu nesse determinado momento, tá certo? Então, hoje, inclusive no meio jurídico eleitoral, o pessoal comenta realmente que, pela questão da legislação, essa matéria estaria preclusa nesse primeiro momento aqui, porque houve já um deferimento desse registro, foi auferido pela Justiça Eleitoral a documentação, houve o deferimento e não houve o manejamento de algum recurso contra esse deferimento dentro do prazo que a legislação permite.